e a gente já abre o programa falando do maior ídolo da história do Vasco, porque morreu neste domingo Roberto Dinamite, faleceu aos 68 anos de idade. Ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021, teve uma piora no quadro e foi internado na última quinta-feira no Hospital Unimed, no Rio de Janeiro. O Vasco anunciou ontem, que o velório de Roberto Dinamite será em São Januário, está acontecendo neste exato momento. O corpo do ex-atacante está sendo velado em cerimônia aberta ao público no gramado do estádio, ao lado de sua estátua, que será realizada das 10 horas da manhã, começou agora às 10 horas e vai até às 7 horas, às 19 horas. Os torcedores que quiserem se despedir de Roberto Dinamite deverão acessar pelo portão 3 de São Januário e amanhã os portões serão fechados para uma cerimônia reservada a familiares e convidados de 9 às 10 horas da manhã. Em seguida, às 10h30, o corpo do ex-jogador será levado por um carro do Corpo de Bombeiros para o cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde será sepultado ao lado de seus pais. Então, a gente acompanhando aqui algumas imagens do Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama, grande personagem, grande jogador da história também do futebol brasileiro, o artilheiro, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, que nos deixou neste domingo, faleceu aos 68 anos de idade. Mauro César Pereira, boa tarde para você. Tá aí, portanto, qual o legado que deixa o Roberto Dinamite para o futebol? Qual o legado que ele deixa para o Vasco da Gama? Ele faleceu neste domingo aos 68 anos de idade e a gente fala, Mauro, é o maior ídolo da história do Vasco. O Roberto, assim, eu acho até que ele é um jogador, às vezes, um pouco subestimado, eu noto que em alguns momentos as pessoas não têm a noção real do que o Roberto significou para o futebol. Ele é o maior artilheiro do Vasco, mais de 700 gols, brasileiro, do Carioca, é o maior goleador de São Januário, foi um jogador muito acima da média, um centroavante que jogava com a camisa 10, que era capaz não só de finalizar, mas também de preparar jogadas. No final da carreira, chegou a formar uma dupla com o Romário, e aí ele virou praticamente um meia, O Romário, muito novinho, toda aquela explosão dele, velocidade, ele fazia o espaço para o Romário. Era a dupla Roberto Romário. E brilhou bastante naquele final, ainda ao lado do então jovem atacante vascaíno. O Roberto, ele teve uma passagem que eu sempre gosto de lembrar, que eu acho que é muito importante, porque ali, como às vezes o destino acaba corrigindo, por intermédio de algumas pessoas, alguns equívocos, porque ele quase foi para o Flamengo em 1980. Ele foi vendido ao Barcelona, houve uma série de problemas, mudança de técnico, ele não era aproveitado no Barcelona, não jogava, ele quis voltar. E aí o Flamengo tentou contratá-lo. Chegou a deixar tudo encaminhado com o Barcelona. Ele ia jogar no Flamengo, as rádios do Rio até já faziam aquelas montagens com gol do Roberto com a culpa do Flamengo, O cara fazia aquela edição e já se contava que o Roberto ia ser o centroavante do Flamengo. Aí o Eurico Miranda, que na época era ainda um dirigente ainda novo no Vasco da Gama, era diretor de futebol, ele pegou o avião, foi até a Catalunha e fez lá uma loucura lá com os caras e desfez o negócio com o Barcelona para impedir que o Roberto fosse para o Flamengo. Aí para o Barcelona, a grosso modo, o que aconteceu foi isso, Até para resumir a história. Para o Barcelona foi mais interessante desfazer o negócio com o Vasco do que ele receber do Flamengo para pagar o que faltava ao Vasco, essa coisa toda. Ele voltou para o Vasco. Ele jogou uma partida contra o Náutico, fora de casa, e aí teve o domingo no Maracanã, que é, para mim, uma das maiores atuações de um jogador na história do futebol. Era Vasco e Corinthians, numa rodada dupla que antes teve Flamengo e Bangu. Flamengo e Bangu foi 3-0, 3 gols do Tita. Depois teve Vasco e Corinthians. Aí o Caçapava logo de cara fez 1-0, volante do Corinthians, o Corinthians abriu o placar. A torcida do Vasco, Maracanã com 100 e tantas mil pessoas, lotado. Do lado direito a torcida do Vasco, do lado esquerdo teve a Fla Fiel. Isso existiu. Foi criada a Fla Fiel naquela oportunidade, com as torcidas de Flamengo e Corinthians juntas, torcendo evidentemente contra o Vasco, a favor do Corinthians. O Flamengo venceu 3-0, tá tudo misturadas mesmo, não é assim, um pedaço, não, tá misturado. Flamengo, Corinthians, todo mundo junto, do lado esquerdo, onde a torcida do Flamengo fica. E aí o Roberto, depois que o Corinthians fez 1-0, o Roberto começou a construir ali uma das maiores atuações eu acho que da história do futebol. Esse gol é o gol contra o Botafogo em 76, finalzinho do jogo. Também outra história bem interessante. Mas ele faz 5 gols no Corinthians. Todos com bola rodando, 4 no primeiro tempo, impressionante. E o Vasco ganha por 5-2. Esse gol aí, em 76, Vasco e Botafogo, o Vasco tinha que vencer para continuar com chance de ganhar a Taça Guanabara. A Taça Guanabara valia muito naquela época. E esse gol era o gol favorito do Roberto, ele considerava o mais bonito.
E final do jogo, assim, 44, 45 minutos, aí o Zanata, o meia Zanata, era muito bom jogador, jogou no Flamengo também, ele faz levanta a bola para o Roberto tinha iniciado a jogada, ele dá o lençol no Osmar Guarnelli, zagueiro, que depois jogou no Atlético Mineiro, e faz esse gol. Esse gol é velocidade, rapidez de raciocínio, domínio, campo pesado, e ele faz o gol da vitória. O Vasco vence, depois aí o Fla-Flu empatam, aí tem um jogo extra Vasco e Flamengo, o Vasco ganha a Taça Guanabara nos pênaltis, na tarde que o Zico perdeu um pênalti e o Zeraldo falecido já perdeu um pênalti também. E o Abel perdeu o pênalti do Vasco. Então tem várias histórias nesse momento. E o mais assim que eu acho marcante é que o Roberto, ele coincidiu, isso que é mais irônico, né? Ele quase vai para o Flamengo, não vai para o Flamengo. E o Vasco, nessa época, ele só enfrentava o Flamengo e alguns momentos vencia o time do Zico, o melhor time da história do grande rival do Vasco, porque tinha o Roberto, ele carregava o time literalmente. Poucas vezes se viu um jogador fazer com que uma equipe se superasse tantas vezes contra adversários mais fortes, como o Roberto fez com o Vasco. Assim, um negócio realmente impressionante. Uma pena que em 89, quando o Vasco foi campeão em cima do São Paulo, ele estava na Portuguesa emprestado, né? Ele não ganhou esse título, poderia ter vencido. Depois ele dá a volta para o Vasco da Gama. Então é um jogador que jogou Copa do Mundo, o seu gol contra a Áustria foi importantíssimo para o Brasil se classificar na fase de grupos da Copa da Argentina. Depois ele marca também contra a Polônia, mas o Brasil acaba sendo eliminado naquele famoso 6-0 da Argentina no Peru, naquele jogo muito suspeito, para dizer o mínimo. Então, assim, um cara que construiu uma história do futebol, ídolo de muita gente. Muitos garotos se chamam Roberto por conta do Roberto Dinamite, no Rio e em todo o Brasil. E eu acho que é muito legal que ele tenha voltado. Isso foi um bem que o Eurico Miranda fez ao Vasco, ao futebol. Porque não ia ser legal ele voltar. Ele poderia ser campeão no Flamengo, tudo, mas ia romper uma relação muito bonita de um jogador com um clube que só foi interrompido em 2 breves momentos. Quando ele foi para o Barcelona e já em fim de carreira, quando ele vestiu por uma temporada a camisa da Portuguesa de Esportes. O cara está o tempo todo no Vasco, sendo um grande ídolo, um jogador histórico, um grande jogador. E o mais interessante é que ontem, isso estava muito claro, você observava isso nas redes sociais, você não vê nenhum torcedor xingando, atacando o Roberto. O respeito dos torcedores dos outros times, do Rio principalmente, pelo Roberto. Torcedores do Flamengo, assim, em peso. Ninguém fala nada contra o cara. Não foi um bom presidente do Vasco, isso é verdade, mas eu acho que assim como quando aconteceu agora com o Pelé, na morte do rei do futebol, e nós passamos aqui vários dias aqui para reverenciar o jogador, independentemente de algumas questões controversas que tenham marcado a trajetória dele fora de campo, etc. e tal, acho que o mesmo vale para o Roberto. Eu não acho que é momento de ficar lembrando eventuais equívocos na presidência do Vasco, e sim para reverenciar o jogador que foi, um jogador histórico, um jogador que fez a alegria de uma das maiores torcidas do Brasil e que hoje e que foi homenageado em vida, né? Tem uma estátua dele em São Januário, que foi um acerto também do Vasco da Gama, né? E foi um dia bem triste. Eu fiquei profundamente triste, embora soubesse já da dificuldade dele, na luta dele contra a doença. Foi muito triste, porque é um pedaço assim, da história do futebol que eu tive eu diria que a sorte de viver ali dos anos 70, 80, que a gente percebe que vai ficando cada vez mais para trás à medida que vão partindo alguns dos heróis daquele período do futebol brasileiro, um período de jogos com Maracanã com 160, 170 mil pessoas, e foram tantos que eu tive a chance de ver com o Roberto em campo, inclusive.